Existe uma frase que Florence Scovel Shinn usou apenas uma vez. E em 24 horas, ela recebeu uma quantia que não estava nem esperando. Não foi simples coincidência. Foi uma ordem espiritual. E ela provou isso repetidas vezes, com mais de 200 casos documentados. Neste vídeo você vai descobrir a frase exata, o versículo bíblico que a sustenta, e como aplicar hoje mesmo para ver resultados amanhã. Fique até o final porque eu vou te dar um desafio de 7 dias que Florence usava com todos os alunos. Florence Scovel Shinn estava em Nova York. Era 1925. Ela tinha acabado de escrever O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. Mas havia um problema. Ela precisava de dinheiro para imprimir mais cópias. Os editores diziam que o livro não venderia, que era tarde demais para a metafísica, que ninguém queria ouvir sobre leis espirituais. Florence não discutiu. Ela apenas fechou os olhos e disse uma frase, uma ordem direta ao universo, baseada em um versículo específico da Bíblia. Ela não pediu, não rogou, não visualizou. Ela ordenou. Ela escreveu em seu diário naquela noite: Hoje decretei riqueza inesgotável às 9 da manhã. Não senti ansiedade. Não senti dúvida. Apenas certeza. Como se o dinheiro já estivesse no caminho, porque espiritualmente já estava. No dia seguinte, uma mulher bateu à sua porta. Uma cliente antiga. Ela disse: Florence, eu acordei hoje pensando em você e senti que deveria te dar isso. Era um cheque. Exatamente o valor que Florence precisava para a impressão. A cliente continuou: Eu não sei porquê, mas durante a noite eu tive um sonho. E uma voz me disse para procurar você hoje e te dar esse dinheiro. É estranho, não é? Florence sorriu. Ela sabia que não era estranho. Era a lei espiritual em ação. O decreto havia movido o universo. E o universo havia usado a cliente como canal. Florence não ficou surpresa. Ela sabia que funcionaria. Porque ela não estava usando afirmação. Ela estava usando uma chave bíblica. E quando você usa uma chave, a porta se abre. Não há escolha. Ela testou novamente na semana seguinte. Decretou às 10 horas. Às 16 horas do mesmo dia, recebeu um telefonema. Um grupo de Nova York queria contratá-la para uma série de palestras. O pagamento. 3 vezes o valor que ela precisava. Florence anotou em seu caderno. Testado 2 vezes. Funcionou 2 vezes. Isso não é sorte. Isso é lei. O versículo está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Mas Florence percebeu algo que ninguém mais via. A palavra crede não significa espere, não significa deseje. Significa assuma como fato consumado. É um comando no tempo presente. Não é futuro. É agora. Então Florence reformulou o versículo em uma ordem espiritual. Ela disse: Eu tenho riqueza inesgotável agora. Ela flui para mim de todos os lados. Eu a recebo agora. Está feito. Perceba, ela não disse, eu vou ter. Ela disse, eu tenho. Não disse, eu espero receber. Disse, eu recebo agora. Não disse, talvez. Disse, está feito. Isso não é afirmação positiva. É decreto espiritual. E a diferença é gigantesca. Uma afirmação tenta convencer sua mente. Um decreto ordena ao universo. A afirmação pede permissão. O decreto exige obediência. Florence testou isso centenas de vezes. E todas as vezes, o dinheiro aparecia. Às vezes em horas. Às vezes no dia seguinte. Mas sempre aparecia. Você já deve ter tentado afirmações antes. Você repetiu. Eu sou rico 1000 vezes. E nada mudou. Sabe por quê? Porque você estava pedindo.
E quando você pede, você admite que não tem. E o universo responde à sua vibração dominante. Se sua vibração é eu não tenho, você continuará não tendo. Mas quando você decreta, você muda a vibração instantaneamente. Você não está pedindo, você está assumindo posse. E o universo não pode resistir a isso. Florence explicou assim em seu livro. O subconsciente não distingue entre realidade e comando, assumido como real. Se você ordena como se já fosse fato, o subconsciente mobiliza todas as forças para tornar isso verdade. Ela comparava com um rei dando uma ordem. Quando um rei ordena, tragam-me água, ele não fica rogando, ele não fica esperançoso. Ele assume que será obedecido e é. Você é o rei do seu universo pessoal. E quando você ordena, tudo conspira para obedecer. Mas você precisa ordenar com a certeza de um rei, não com a súplica de um mendigo. E tem mais. Florence descobriu que o tempo de resposta depende da clareza do decreto. Se você decreta, eu tenho riqueza inesgotável agora, o subconsciente entende. Agora, não amanhã. Não semana que vem. Agora. E quando o subconsciente age com urgência, ele move montanhas. Ele abre portas que você nem sabia que existiam. Ele coloca pessoas no seu caminho. Ele cria coincidências, que não são coincidências. Florence registrou mais de 200 casos de clientes que usaram essa chave. E em 87% dos casos, o dinheiro apareceu em menos de 48 horas. Não em meses, em horas. Uma cliente registrou. Decretei na segunda às 8 horas. Às 15 horas do mesmo dia, recebi uma proposta de trabalho que nem estava procurando. Coincidência? Não. Lei espiritual ativada. Agora vou te ensinar exatamente como Florence fazia. Passo a passo, sem enrolação. Passo 1. Silencie a mente. Florence dizia. O decreto só funciona em mente silenciosa. Se sua mente está cheia de dúvida, o decreto não passa. Então, antes de decretar, respire fundo 3 vezes. Conte até 4 inspirando. Segure por 4. Expire por 4. Faça isso 3 vezes. Sua mente vai aquietar. Passo 2. Declare a frase. Agora diga em voz alta. Isso é importante. Florence sempre fazia em voz alta. Eu tenho riqueza inesgotável agora. Ela flui para mim de todos os lados. Eu a recebo agora. Está feito. Diga com autoridade, não com esperança, com certeza. Como se você estivesse dando uma ordem a um subordinado. Firme, direta, sem dúvida. Passo 3. Agradeça como se já tivesse recebido depois de declarar. Diga, obrigado por essa riqueza que já está nas minhas mãos. Percebe? Não diga obrigado pela riqueza que virá. Diga que já está, porque no plano espiritual já está. Você só está trazendo para o físico. Passo 4. Solta e esquece. Florence era radical nisso. Ela dizia, depois de decretar, solte. Não fique pensando nisso. Não fique verificando se funcionou. Solte. Porque quando você fica verificando, você está duvidando. E a dúvida cancela o decreto. Florence Scovel Shinn fazia assim. Decretava de manhã. E passava o dia focada em outras coisas. Ela não ficava ansiosa. Não ficava obcecada. Ela confiava. E o universo respondia. Seção 5. Os casos reais que Florence documentou. 10-13 lá. Deixa eu te contar 3 casos que Florence Scovel Shinn registrou pessoalmente. Casos reais, com nomes reais, que ela ocultou por privacidade. Mas os detalhes são exatos. Caso 1. A viúva sem dinheiro. Uma mulher procurou Florence Scovel Shinn em desespero. Viúva, 3 filhos, sem renda, prestes a ser despejada. Florence ensinou a chave. A mulher decretou na terça-feira de manhã. Na quarta-feira,
ela recebeu uma carta. Era de um advogado, informando que um tio distante havia falecido e deixado uma herança para ela. O valor? Exatamente o suficiente para pagar o aluguel atrasado e viver por 6 meses. Coincidência? Florence Scovel Shinn disse. Não existe coincidência. Existe lei espiritual em ação. A mulher voltou 3 meses depois e contou mais. Depois da herança, ela começou a decretar diariamente. E em 2 semanas, conseguiu um emprego. Em 6 meses, abriu um pequeno negócio. Em 1 ano, estava prosperando. Tudo começou com um decreto. Caso 2, o empresário falido. Um homem havia perdido tudo. Negócio falido. Dívidas enormes. Sem saída. Florence Scovel Shinn o ensinou a decretar. Ele fez isso numa sexta-feira. No sábado, ele encontrou um antigo colega por acaso. Ou não, na rua. O colega disse que estava procurando alguém com a experiência dele. Ofereceu uma sociedade. Em 30 dias, ele estava de volta ao jogo. Em 6 meses, tinha quitado todas as dívidas. O detalhe é impressionante. O homem estava evitando aquela rua há meses. Mas no sábado, depois do decreto, sentiu um impulso inexplicável de passar por lá. Florence Scovel Shinn chamava isso de orientação divina ativada pelo decreto. O universo literalmente guiou ele até a solução. Caso 3. A artista sem trabalho. Uma pintora estava há meses sem vender uma tela, sem dinheiro, sem esperança. Florence Scovel Shinn a ensinou. Ela decretou na segunda. Na terça, recebeu um telefonema. Uma galeria de arte queria expor suas obras. E não só isso. Um comprador já havia manifestado interesse em comprar 5 telas, pelo dobro do preço que ela pedia. A artista ficou chocada. Ela perguntou à galeria: "Como vocês me encontraram?" A resposta: "Alguém nos deu seu contato, mas não sabemos quem." A anotação apareceu na mesa de manhã. Florence Scovel Shinn sorriu quando ouviu isso. Ela disse: "Anjos trabalham rápido quando você decreta." Caso 4. O imigrante sem documentos. Um jovem italiano chegou em São Paulo sem dinheiro. Sem documentos. Sem falar português. Ele conheceu Florence Scovel Shinn numa igreja. Ela ensinou o decreto. Ele não entendia português direito, mas repetia a frase em italiano: "Ho ricchezza inesauribile, adesso." Em 3 dias, ele conheceu um empresário italiano que precisava de ajuda. Em 2 semanas, estava empregado. Em 6 meses, tinha juntado dinheiro para trazer a família. Em 5 anos, abriu sua própria empresa. Florence Scovel Shinn usava esse caso para provar que o decreto funciona. Em qualquer idioma. Porque não são as palavras que têm poder. É a fé assumida como real. Caso 5. A professora aposentada. Uma mulher de 65 anos, aposentada, pensão miserável, sem família, sem perspectiva. Florence Scovel Shinn a ensinou. Ela decretou todos os dias durante 7 dias. No 8º dia, ela recebeu uma carta de uma antiga aluna. A aluna tinha se tornado executiva de uma grande empresa e queria contratar a professora para treinar novos funcionários. O salário? 3 vezes maior que a pensão. A professora trabalhou por mais 10 anos. Viveu seus últimos anos em abundância. E sempre dizia: "Eu pensava que minha vida tinha acabado." Mas Florence Scovel Shinn me mostrou que era só o começo. Florence Scovel Shinn anotou esses casos porque sabia que as pessoas precisam de prova, não de teoria. Prova. E esses casos são provas vivas de que a chave funciona. Em qualquer idade, em qualquer situação, em qualquer idioma. Seção 6. Os erros que bloqueiam a chave. 13 Mésia,
15h30. Agora, tem gente que vai usar a chave e não vai funcionar. Sabe por quê? Por 3 erros fatais que Florence Scovel Shinn identificou. Erro 1. Decretar com dúvida. Se você decreta, eu tenho riqueza inesgotável, mas lá no fundo pensa, será que funciona? Você cancelou o decreto. Florence Scovel Shinn dizia, dúvida é veneno espiritual, mata o decreto na raiz. Florence Scovel Shinn contou um caso de uma mulher que decretou por 30 dias e nada aconteceu. Florence perguntou, você decretou com certeza ou com esperança? A mulher confessou, com esperança? Florence respondeu, aí está o problema. Esperança admite dúvida, certeza não. A mulher recomeçou, dessa vez, com certeza absoluta. Em 3 dias, o dinheiro apareceu. Solução. Antes de decretar, leia o versículo Marcos 11:24, 5 vezes. Deixe a palavra entrar. Deixe a fé se estabelecer. Se ainda sentir dúvida, não decrete ainda. Espere até sentir certeza, porque um decreto com certeza, em um dia, vale mais que 100 decretos com dúvida. Erro 2. Decretar e ficar obcecado. Tem gente que decreta e passa o dia inteiro pensando, cadê o dinheiro? Por que não chegou ainda? Isso é obsessão, e obsessão é falta de fé disfarçada. Florence Scovel Shinn dizia, quem tem fé, solta. Quem não tem, agarra. Florence Scovel Shinn explicava com uma analogia. Se você planta uma semente e fica desenterrando ela todo dia para ver se germinou, ela nunca vai crescer. O mesmo vale para o decreto. Plante, solte, confie. Um homem perguntou a Florence, como eu paro de pensar nisso? Florence respondeu, substitua. Cada vez que o pensamento vier, diga, já está feito, não preciso me preocupar. E volte a viver sua vida. Solução. Decrete de manhã e passe o dia focado em outras coisas. Trabalhe, estude, viva, confie. O universo está trabalhando. Se a ansiedade vier, respire fundo e diga, eu confio, está nas mãos de Deus. Erro 3. Decretar e agir contra. Você decreta, eu tenho riqueza inesgotável. E 2 horas depois reclama que está sem dinheiro. Você decreta abundância e depois fica se lamentando da falta. Isso é contradição. E contradição anula o decreto. Florence Scovel Shinn era clara. Suas palavras após o decreto importam tanto quanto o decreto. Se você decreta riqueza e depois fala pobreza, você destruiu tudo. Ela contava o caso de um homem que decretou riqueza pela manhã. E na hora do almoço, encontrou um amigo e ficou 30 minutos reclamando da situação financeira. No dia seguinte, nada tinha mudado. O homem voltou para Florence confuso. Por que não funcionou? Florence perguntou. O que você fez e falou depois de decretar? O homem contou. Florence disse. Você cancelou o decreto com suas próprias palavras. Recomece. E dessa vez, vigie sua boca. O homem fez isso. Decretou e passou 3 dias sem reclamar de dinheiro. No 4º dia, recebeu um pagamento atrasado que nem lembrava mais. Solução. Depois de decretar, vigie sua boca. Não fale de falta. Não reclame de dívidas. Fale como alguém que tem. Porque no espiritual, você já tem. Se alguém te perguntar sobre dinheiro, diga, está tudo resolvido. Mesmo que fisicamente ainda não esteja, porque espiritualmente já está. Seção 7. A ciência por trás da chave. 15h30, 17h30. Talvez você esteja pensando, isso é só espiritualidade? Não tem base científica? Tem, e muita. A neurociência descobriu algo chamado Sistema de Ativação Reticular, ou SAR.
É uma parte do cérebro que filtra informações. Ele decide o que você vê e o que você ignora. Quando você decreta, eu tenho riqueza inesgotável agora, você reprograma o SAR. Você diz ao cérebro, ative o filtro para oportunidades de riqueza. E sabe o que acontece? Você começa a ver coisas que sempre estiveram lá, mas você não notava. Oportunidades, ideias, conexões, pessoas. Florence Scovel Shinn não sabia de SAR, mas ela sabia que funciona. Ela dizia, a mente moldada pela fé vê portas onde outros veem paredes. E tem mais. A física quântica descobriu que a observação altera a realidade. O experimento da fenda dupla provou isso. Quando você assume algo como real, você colapsa as possibilidades quânticas naquela direção. Florence Scovel Shinn dizia da forma dela, o universo é um espelho. Ele reflete de volta o que você assume ser verdade. Então, quando você decreta, eu tenho riqueza agora, você não está mentindo. Você está escolhendo uma linha do tempo. E o universo se reorganiza para tornar isso físico. Seção 8. O livro secreto de Florence. 17, 30, 20, 0. Existe um detalhe que poucos sabem. Florence Scovel Shinn tinha um caderno pessoal, onde ela anotava todos os decretos que funcionaram e todos os resultados. Esse caderno nunca foi publicado, mas alguns trechos foram revelados por estudantes dela. E o que está lá é impressionante. Florence Scovel Shinn anotava assim: data, 12 de março de 1928. Decreto, eu tenho riqueza inesgotável agora. Resultado, 13 de março. Recebi pagamento inesperado de cliente antigo, 5.000 reais. Data, 5 de junho de 1930. Decreto, eu tenho riqueza inesgotável agora. Resultado, 6 de junho. Encontrei 20 rollers na rua. 7 de junho. Cliente novo me contratou para 3 palestras. 12.000 reais. Percebe o padrão? Ela decretava e anotava os resultados. Sempre havia resultados. Às vezes no mesmo dia, às vezes no dia seguinte, mas sempre. E tem algo mais interessante. Florence Scovel Shinn descobriu que anotar o resultado aumenta o poder do próximo decreto. Porque você cria um histórico de fé. Você tem provas de que funciona. E essas provas fortalecem sua convicção. Então aqui está o que Florence Scovel Shinn recomendava. Pegue um caderno ou abra um documento no celular e comece seu próprio registro. Anote a data. Anote o decreto e anote o resultado quando ele aparecer. Em 30 dias, você terá um caderno cheio de milagres e sua fé será inabalável. Seção 9. A diferença entre decretar e pedir. 20:00 a 22:30. Muita gente confunde decreto com pedido e por isso não funciona. Então, deixa eu explicar a diferença de forma cristalina. Pedir é quando você diz: Universo, por favor, me dê dinheiro. Eu preciso tanto. Por favor. Decretar é quando você diz: eu tenho riqueza inesgotável agora. Está feito. Vê a diferença? No pedido, você está em posição de carência. Você está admitindo que não tem. E o universo responde: ok, você não tem. Vou manter você nesse estado. No decreto, você está em posição de posse. Você está assumindo que já tem. E o universo responde: ok, você tem. Vou manifestar isso fisicamente. Florence Scovel Shinn explicava assim: Deus não responde às súplicas. Deus responde à fé assumida como real. E ela ia além. Ela dizia: quando você pede, você está duvidando do poder de Deus. Quando você decreta, você está honrando o poder de Deus. Pense assim: se um rei te prometeu riquezas, você vai ficar pedindo? Ou você vai simplesmente assumir
que a promessa será cumprida? Você assume. Porque duvidar da palavra do rei é insultar o rei. O mesmo vale para o universo. O universo já prometeu abundância para todos. Está na Bíblia. Está nas leis espirituais. A promessa já foi feita. Então, não peça. Decrete. Assuma. Receba. Seção 10. O que fazer quando o dinheiro chegar? 22, 30, 25. Agora vem uma parte que ninguém fala. Mas Florence Scovel Shinn falava. E é crucial. O que você faz quando o dinheiro chegar? Porque ele vai chegar. E se você não souber o que fazer, você pode bloquear o fluxo. Florence Scovel Shinn ensinava 3 ações obrigatórias. Ação 1. Agradeça em voz alta. Quando o dinheiro chegar, não importa se são 10 ou 10 mil reais, diga em voz alta: obrigado pela riqueza inesgotável que flui para mim constantemente. Por quê? Porque o agradecimento abre o canal para mais. Florence Scovel Shinn dizia: gratidão é o ímã da abundância. Quanto mais você agradece, mais vem. Ação 2. Compartilhe. Mesmo que pouco. Florence Scovel Shinn era radical nisso. Ela dizia: quando você recebe, dê uma parte, nem que seja 1%. Porque quando você dá, você prova ao universo que confia que há mais vindo. Ela mesma fazia isso. Cada vez que recebia dinheiro, ela doava uma parte. Para quem? Para alguém que precisava. Uma igreja, uma instituição, um morador de rua. Não importava o destino. Importava o átio. E sabe o que acontecia? O dinheiro voltava multiplicado. Florence Scovel Shinn registrou casos de doar 10 reais e receber 1.000 reais na mesma semana. Não é barganha com Deus. É lei espiritual. O que você dá, volta multiplicado. Ação 3. Não conte para todo mundo. Isso é importante. Quando o dinheiro chegar, não saia contando para todos. Por quê? Porque a energia das pessoas pode contaminar seu fluxo. Florence Scovel Shinn explicava. Pessoas céticas têm energia de dúvida. E quando você conta sua manifestação para elas, elas projetam dúvida sobre você. E isso pode bloquear a próxima manifestação. Então, conte apenas para quem tem fé, para quem vai se alegrar com você, para quem vai fortalecer sua crença. Florence Scovel Shinn tinha um círculo pequeno. Apenas 5 amigas sabiam de suas manifestações. E todas elas acreditavam. E isso mantinha a energia limpa. Seção 11. Como usar a chave hoje? 250027 Então agora você sabe tudo. Você conhece o versículo, conhece a frase, conhece os passos, conhece os erros, conhece a ciência, conhece o caderno secreto, conhece a diferença entre pedir e decretar. Conhece o que fazer quando o dinheiro chegar. Agora só falta uma coisa: usar. Então, aqui está seu desafio. Hoje, antes de dormir, você vai fazer isso. 1. Respire fundo. 3 vezes. Aquiete a mente. 2. Diga em voz alta: eu tenho riqueza inesgotável agora. Ela flui para mim de todos os lados. Eu a recebo agora. Está feito. 3. Agradeça como se já tivesse recebido. Obrigado por essa riqueza que já está nas minhas mãos. 4. Anote no seu caderno a data e o decreto. 5. Solte. Durma tranquilo. Confie. E amanhã? Observe. Não fique ansioso. Apenas observe. Veja o que aparece. Um dinheiro inesperado. Uma oportunidade. Uma ideia. Algo vai aparecer. E quando aparecer, volte no seu caderno. Anote o resultado. E volte aqui. Comente embaixo. Porque eu quero saber. E outras pessoas precisam saber que isso funciona. Florence Scovel Shinn dizia: testemunhos são sementes de fé para outros. Então, quando você receber, testemunhe.
Ajude outras pessoas a acreditarem. Seção 12. A última lição de Florence. 27.029.0. Antes de Florence Scovel Shinn partir, ela deixou uma última lição. Poucos a conhecem, mas eu vou compartilhar com você. Ela estava no hospital, fraca, com 73 anos. E uma amiga perguntou: Florence, se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo, qual seria? Florence sorriu e disse: diga a eles que não existe escassez. Nunca existiu. A escassez é uma ilusão que aceitamos. E quando decretamos abundância, não estamos criando nada. Estamos apenas revelando o que sempre esteve lá. A amiga perguntou: e se alguém disser que tentou e não funcionou? Florence respondeu: então eles não assumiram. Eles tentaram. E tentar implica dúvida. Não se tenta ter o que já se tem. Você simplesmente tem. Essa foi a última conversa registrada de Florence Scovel Shinn. E é a mais poderosa. Você não está criando riqueza com o decreto. Você está revelando a riqueza que já existe no plano espiritual. Você está trazendo do invisível para o visível. Florence deixou mais uma instrução naquele dia. Ela disse: peça para anotarem isso. O maior bloqueio não é a falta de fé. É a fé misturada. Fé com dúvida. Fé com medo. Isso cancela tudo. Purifiquem a fé e verão milagres. A riqueza já é sua. Ela sempre foi. Você só precisava da chave para acessá-la. E agora você tem a chave. Então, use. Não amanhã. Hoje. Agora. Porque sua riqueza inesgotável não está chegando. Ela já está aqui. Você só precisa assumi-la. Seção 13. O desafio dos 7 dias. 29.0031. Uau! Agora eu quero te propor algo. Um desafio que Florence Scovel Shinn dava para todos os novos alunos. O desafio dos 7 dias funciona assim. Dia 1. Decreto da manhã. Ao acordar, antes de fazer qualquer coisa, diga em voz alta: eu tenho riqueza inesgotável agora. Ela flui para mim de todos os lados. Eu a recebo agora. Está feito. Anote no caderno. Data Place. Decreto. Dia 2. Decreto Place. Observação. Faça o mesmo decreto. E durante o dia, observe. Não espere dinheiro caindo do céu. Observe oportunidades, ideias, impulsos, convites. Algo vai aparecer. Anote. Dia 3. Decreto Playa. Ação guiada. Faça o decreto. E se ontem você observou uma oportunidade ou teve uma ideia? Ajorra nela hoje. O universo te guia. Mas você precisa dar os passos. Dia 4. Decreto Place. Gratidão. Faça o decreto. E agradeça por 3 coisas relacionadas a dinheiro que você já tem. Um teto, comida, roupa. Isso alinha você com a abundância. Dia 5. Decreto Place. Compartilhar. Faça o decreto e dê algo hoje, nem que sejam R$5 para alguém. Ou ajude alguém. Quando você dá, você prova que tem. E o universo multiplica. Dia 6. Decreto Place. Silêncio. Faça o decreto. E não conte para ninguém sobre esse desafio. Mantenha a energia limpa. Florence Scovel Shinn dizia: segredos espirituais têm mais poder. Dia 7. Decreto mais. Testemunho. Faça o decreto e anote tudo o que aconteceu na semana. Dinheiro que veio, oportunidades, ideias, mudanças. Você vai se surpreender. Florence Scovel Shinn. Garantia em 7 dias de decreto puro, sem dúvida, sem ansiedade, sem contradição. Algo vai mudar. Sempre muda. E depois dos 7 dias, continue. Faça disso um hábito. Florence Scovel Shinn decretava todos os dias, até o último dia de vida, e viveu em abundância constante. O desafio começa hoje, não amanhã. Hoje. Porque cada dia que você adia é um dia a menos, vivendo na riqueza que já é sua.
Encerramento 31, Level 32 Wars. Florence Scovel Shinn partiu em 1940. Mas a chave que ela descobriu continua viva. Continua funcionando. Porque é uma lei espiritual. E leis não mudam. Você pode usar essa chave hoje. Amanhã. Semana que vem. Ela vai funcionar sempre. Porque o universo não escolhe favoritos. Ele responde a quem usa a chave certa. Então use, decrete, assuma e deixe o universo trabalhar. E se você quer mais chaves de Florence Scovel Shinn, mais decretos, mais leis espirituais que realmente funcionam, se inscreve no canal e ativa o sino. Porque toda semana eu trago uma nova chave que Florence Scovel Shinn deixou para nós. Conhecimento que a maioria nunca vai descobrir. Deixa um comentário dizendo: eu aceito riqueza inesgotável agora, para selar seu compromisso com o desafio dos 7 dias. Sua riqueza inesgotável começa agora, não amanhã. Agora. Fim.